Senhora Professora Helena Carreiras, que nos deu a honra de presidir esta primeira sessão do nosso Congresso. Dr. Emílio Rui Vilar, pensávamos que nos faria só uma intervenção de circunstância, mas tem sempre o condão de nos trazer uma lição de abertura que desde já agradeço, não só pelas suas palavras, pela sua presença, como pela cedência destas maravilhosas instalações, e na sua pessoa agradeço ao Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian. Senhores embaixadores, senhores generais e outros oficiais superiores, autoridades académicas de várias universidades aqui presentes, caros colegas, caros alunos, caros congressistas, enfim, sintam-se todos saudados nestas minhas primeiras palavras. Alguns agradecimentos logo de partida são devidos, desde logo, àquelas entidades que tornaram possível a realização deste Congresso. E se é verdade que houve alguns sponsors que permitiram uma base material para a nossa iniciativa, eu não posso deixar de distinguir algumas entidades, nomeadamente agora estrangeiras, cujo contributo foi muito importante para a realização dos nossos trabalhos. Estou a pensar na Fundação Carolina de Madrid, mas mais ainda na Fundação Friedrich Ebert, na sua delegação em Portugal, e, sobretudo, na NOREF, Norwegian Peacebuilding Research Center de Oslo, que teve excedeu-se, quase diria, no contributo para o nosso Congresso. Nesse sentido, gostava de ter uma palavra especial de agradecimento aos senhores embaixadores da Alemanha e da Noruega. Este Congresso coincide com o ato final dos 25 anos da Universidade Autónoma de Lisboa. É uma efeméride que gostosamente comemoramos. É uma universidade que se tem afirmado no sector universitário português, apesar do seu caráter privado, apesar das dificuldades dos seus recursos, tem conseguido ter uma presença de grande importância na nossa vida coletiva e, nesse sentido, eu saúdo de maneira muito especial a presença aqui dos elementos da direção da Cooperativa de Ensino Universitário, entidade instituidora da nossa universidade. Este congresso tem uma pequena história que o antecede. Há já talvez ano e meio, quem sabe quase 2 anos, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros deu uma importante entrevista a um diário de Lisboa, na qual dizia que é possível que se estivesse a caminhar para uma nova fase da política externa portuguesa. Recordava ele que durante décadas a diplomacia portuguesa esteve centrada na questão ultramarina, passadas outras décadas esteve centrada na questão europeia, e perguntava, o então Ministro, se era caso ou não de se iniciar um novo ciclo onde, de algum modo, superada, quase diria, a obsessão da pertença europeia, Portugal se virasse também para outras latitudes. Esta entrevista do Ministro foi para nós estimulante porque nos levou a um processo longo de reflexão sobre o que está a mudar na situação internacional e em que é que isso condiciona a colocação de Portugal no mundo. Tivemos, como digo, um período longo em torno deste tema. Organizámos o ano passado uma interessante mesa redonda. Uma parte importante dos conteúdos da publicação de que dispõem nas vossas pastas de congressistas os anos 2011, 2012, já é fruto, digamos, dessa reflexão, porque se forem a reparar, tem lá um levantamento, um inventário de algumas das mais importantes tendências internacionais e também se interroga sobre a colocação de Portugal no mundo, até naquela fórmula bem expressa de sabermos se há ou não alternativas
à tradicional política externa do país. Enfim, depois de umas jornadas científicas, o Congresso tem finalmente lugar um pouco como um momento culminante dessa reflexão que, pelo menos, tem durado ano e meio, para que se veja que realmente não estamos num ato isolado. Este Congresso, meus caros amigos, é o Congresso Internacional. Não foi por acaso que o designamos assim e gostaria de ressaltar a importante contribuição estrangeira e participação estrangeira nos nossos trabalhos. Já não falo nos convidados cujos nomes são bem vossos referenciados e que vêm de várias partes do mundo, como bem sabem pela leitura do nosso programa, mas, independentemente dos oradores, em plenário ou em secções, temos uma participação internacional que gostaria de destacar. Vem um grupo relativamente importante do Brasil, vem gente de Espanha, vem gente dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, portanto, das várias Américas e também aqui de Portugal, já disse a Espanha, mas também, como há pouco referi, da Noruega e da Alemanha. Sendo um congresso internacional, a sua marca, diria eu, distintiva, é o ser um congresso interuniversitário. Isso é, para mim, das coisas mais gratificantes daquilo que nós realizamos nestes dias. Na documentação que vos foi distribuída poderão ter conhecimento direto das várias parcerias de natureza académica que foram estabelecidas para dar conteúdos aqui à nossa reflexão. Elas são nada menos de 10, 8 nacionais e 2 estrangeiras, e destacam-se nelas importantes universidades portuguesas que trabalham esta área científica, enfim, podendo talvez distinguir-se a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade do Minho, a Universidade de Coimbra, enfim, e outros institutos portugueses de grande prestígio, como são o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, o Instituto de Defesa Nacional e o Instituto de Estudos Superiores Militares, com quem temos há bastantes anos relações de trabalho intensas e incluindo lecionação mútua. E talvez acreditem que apenas no que toca aos autores de comunicações presentes às várias secções, eles são oriundos nada menos do que de 16 universidades portuguesas diferentes, mais 8 outras instituições de investigação avançada ou de institutos superiores, como são, por exemplo, o Instituto de Ciências Sociais e o Centro de Estudos Sociais de Coimbra, e, além destes 8 centros portugueses, mais 8 universidades e institutos superiores estrangeiros participam também no nosso Congresso. Eu digo isto tudo, permita-se um parênteses, a pontualidade não é o nosso forte. Muitas destas pessoas ainda não estão aqui, mas espero que participem nos trabalhos, já que se inscreveram e que hão de participar seguramente no nosso Congresso. Esta conferência internacional tem também uma outra característica, que é a privilegiar, conforme seguramente se aperceberam pela leitura do programa, privilegiar a abordagem multidimensional das relações internacionais. Se forem a ver as perspectivas múltiplas pelas quais abordamos a questão, encontramos a perspectiva política, a estratégica, a económica, a demográfica, a cultural, a social, a ambiental, a comunicacional. Não é por acaso que eu sublinho isto, porque estamos já um pouco depois do tempo em que o estudo das relações internacionais se circunscrevia à análise das relações interestatais, como se fossem os únicos atores em presença. Esta multidimensionalidade transversal da reflexão atual sobre as relações internacionais, gostaríamos que fosse uma marca do nosso Congresso, e isso se irá refletir na trilogia que escolhemos para as secções de trabalho, respectivamente Geopolítica e Segurança, Economia e Ecologia, Questões Sociais Transnacionais. É aí que o grosso dos vossos trabalhos
se processará. E, portanto, como estão a ver, o Congresso privilegia também a abordagem, logicamente, interdisciplinar, e desde a sociologia à economia, desde a história ao direito, tantas outras disciplinas vão ser aqui trazidas, porque gostaríamos que fosse um congresso essencialmente aberto ao pluralismo teórico e ideológico. Mesmo uma condição, julgamos nós, para se fazer hoje ciência, e ciência neste domínio específico das relações internacionais. Gostaríamos que fosse um ato científico, que fizesse avançar o pensamento crítico, que melhorasse os nossos instrumentos intelectuais de interpretação da realidade nesta sua dimensão de internacionalização. Mas também um ato cultural com o objetivo assumido, que é o de consolidar a afirmação das relações internacionais como área científica específica, por mais que recorra a outras disciplinas, como disse, para a sua formulação. Por fim, se me é permitido também uma nota, digamos, de humanização, gostaríamos que fosse um congresso de convívio e de encontro humano. Ainda ontem, na Universidade Autónoma, quando fiz referência a isso, anotei que tivemos a preocupação de dar bastante tempo para os debates, onde ver que as conferências têm tempo idêntico para o debate e para o conferencista. Tivemos a preocupação de estabelecer intervalos, momentos de convívio, almoços, jantares, para que, digamos, a produção científica do nosso conhecimento não fosse apenas de um registro intelectual, mas passasse por aquela inevitável convivência humana, por aquela relação cordial que também é fundamental para a descoberta da verdade e para a nossa procura de conhecimentos avançados. E com tudo isto, chamo a vossa atenção, enfim, para a vantagem de contactarem aqueles que ainda não o fizeram, a documentação entregue, há um pequeno guia do manual, há um manual do Congresso, há um livro com os abstractos, os resumos das 80 comunicações que vão ser presentes nas secções de trabalho, há outra documentação e, se me é ainda permitido, uma palavra de agradecimento a todos aqueles que tantas vezes, na obscuridade do anonimato, na organização, tornaram possível este congresso e, enfim, nas pessoas deles, seria interminável designá-los aqui assim. Eu gostava de mostrar quanto estamos reconhecidos àqueles que tornaram possível esta realização. E com estas palavras, enfim, simples e cordiais da minha parte, e renovando os agradecimentos à mesa, ia calar-me para dar início verdadeiramente aos trabalhos do Congresso, de que estamos aqui a fazer apenas uma introdução, enfim, com as conferências em plenário que agora se seguem. Muito obrigado.